Seja bem-vindo ao canal Conquista Certa, esse canal que tem conteúdos sobre mercado financeiro, mercado imobiliário e principalmente o mercado de consórcios. E hoje estou tendo o privilégio de ter um grande amigo aqui, consultor financeiro, Davi Siqueira. Meu irmão, prazer estar aqui, prazer estar nesse canal que tem contribuído com tantas pessoas, né, a evoluírem na sua vida profissional, na sua atividade como empreendedor. Honra, meu. E hoje nós vamos ter conteúdo sobre planejamento financeiro. Como que eu organizo corretamente minhas finanças? Eu, particularmente, aprendi, boa parte do que eu aplico hoje foi com o Davi através de uma mentoria que eu fiz e foi algo que foi disruptivo para a minha vida financeira. E hoje eu trouxe ele aqui para que esse conteúdo seja compartilhado com vocês também. Davi, para aquela pessoa que está ali do outro lado, precisando de organizar suas finanças e não sabe por onde começar, o que é ideal para a pessoa organizar suas finanças, fazer um bom planejamento financeiro? Maravilha. Bom, claro que cada um vive uma realidade diferente, mas a primeira coisa que todo mundo tem que ter é uma visão clara de onde quer chegar, certo? Vou te dar um exemplo. Muita gente fala assim, Davi, o que é melhor? Poupança ou CDI? Davi, o que é melhor? Colocar em ações ou fundos imobiliários? Muita gente tem essa dúvida em o que é melhor. Mas o que eu falo para todo mundo é o seguinte, não é o que é melhor, uma resposta pronta, que vai ser a resolutiva para você. Cada um tem uma visão, cada um tem uma perspectiva, cada um tem um futuro que almeja diferente do outro. Então, talvez o Ítalo, o desejo dele, um exemplo, é comprar e trocar de carro. Então, não adianta eu passar para ele que o melhor investimento é o mesmo de quem quer, por exemplo, ter uma independência financeira e projetar o dinheiro dele para trazer a ele liberdade. Que é diferente de alguém que, um exemplo, quer proporcionar para o filho uma viagem de 15 anos para a Disney, então o dinheiro dele agora... Então, a primeira coisa, para você se planejar, quais são seus objetivos? Qual a sua visão? Né? A partir do momento que a gente tem uma visão clara, a gente organiza as nossas finanças, entendeu? Algo muito interessante que você falou sobre essa questão da independência financeira, e eu acho interessante a gente já iniciar você explicando sobre o que é independência financeira, Top. porque isso vai dar um norte para as pessoas que ainda não têm esse entendimento, que pode ser o alvo dele atingir a independência financeira e assim fica mais fácil dele organizar com base nos custos que ele tem hoje. Hoje é muito falado, né? O termo independência financeira. Tantos youtubers que estão nessa área aí financeira. A questão é que muita gente ainda pensa o seguinte, eu sou independente financeiramente, eu consigo pagar minhas próprias contas, não preciso do meu pai, da minha mãe pagar nada, eu sou independente financeiramente. Isso não é independência financeira. Independência financeira é eu ter algum investimento que tenha uma rentabilidade mensal, por exemplo, anual e que eu vou dividir por mês, que custeie o meu padrão de vida. Então, suponhamos que eu tenho um custo de vida de R$7.000. Se eu tenho um imóvel que me rende R$7.000 líquido por mês, eu tenho independência financeira. Se eu tenho investimentos no mercado financeiro que me rende 7.000, 10.000 por mês, eu não preciso trabalhar para me custear. Eu não preciso trabalhar para pagar minhas contas. Isso é independência financeira. O que é liberdade financeira? Evoluindo um pouquinho, é poder de escolha. Um exemplo, eu quero ter um Fusca, eu vou ter um Fusca. Eu quero ter uma Ferrari, eu vou ter uma Ferrari. Eu quero morar no Brasil, em Minas Gerais. Não, eu quero morar em South Miami. Ou seja, você tem poder de escolha, entendeu? Então são coisas diferentes. Se você consegue pagar suas contas porque você trabalha e tem um recurso que te mantém, isso não é ser independente financeiramente. Independência financeira é liberdade de conseguir se custear sem ter que trabalhar. Entendeu? É o conceito envolvido. É extraordinário. Eu acho que isso é o princípio que todo mundo, quando vai se tratar da questão de finanças, todo mundo tem essa vontade de ser independente financeiramente, independente do custo de vida dela. Pessoas
tem um custo de vida de R$ 2.000, ela tem a vontade de ter a independência financeira. Esse é um bom início para a pessoa entender. Mas, Davi, quanto que eu preciso para me conquistar essa independência financeira? Ótimo. Olha só que interessante, né? O Ítalo fez uma pergunta inicialmente aqui a respeito de como que eu começo. Então eu falei, primeira coisa, você vai começar com uma visão. Onde eu quero chegar? Primeira coisa que eu quero conquistar é o quê? É minha independência financeira? É minha casa própria? É meu carro? A primeira coisa que eu quero conquistar é uma viagem, que eu quero fazer um tour pelo mundo? Qual que é a primeira coisa? Eu tenho que me planejar. O que eu oriento as pessoas que têm dúvida, que muita gente não sabe como começar. Não é tão simples assim. Você fica devagando, cara, começa por aqui, por ali. Mas aqui, isso aqui vai demorar demais. Não, então se eu quiser ter minha independência financeira, então eu vou... Ou seja, a pessoa devaga muito. Eu aconselho a todo mundo a começar pela independência financeira. Antes, não que você não pode ter um carro antes, você pode. Não que você não pode ter sua casa própria, você pode. Mas eu aconselho a todo mundo, comece pela independência financeira. É a melhor coisa que tem. Sabe por quê? Isso significa liberdade. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade de se dedicar naquilo que você realmente ama fazer, entende? Então, quanto custa? Vindo agora para a pergunta que o Ítalo fez. Muito simples. Suponhamos que seu custo de vida é de R$ 2.000 por mês. A pergunta que eu tenho que me fazer é a seguinte: quanto que eu preciso de dinheiro investido que vai me render R$ 2.000 por mês? Aí vamos fazer uma conta simples. Hoje, se você coloca o seu dinheiro no Tesouro Selic, por exemplo, você tem quase 12% ao ano. Está lá 11,98, alguma coisa assim. Vamos arredondar, 12% ao ano. 12% dividido por 12 meses, você tem 1% ao mês. Então, hoje, para você ter uma ideia, Tesouro Selic te paga praticamente 1% ao mês. Mas é claro que isso no final de 12 meses, de um período, né, inteiro ali. Então, como que isso funciona? Se você tiver um investimento que te pague 1% ao mês, que seja um fundo imobiliário, que seja investimento em ações, que seja, um exemplo, o próprio Tesouro Selic, na casa dos 12%. Um exemplo, tá, gente? Não que seja o melhor investimento para isso. Você vai ter que ter um valor que te renda R$ 2.000 por mês. Então, vamos fazer uma conta simples? 200 mil a 1% te rende R$ 2.000 por mês. Logo, você vai calcular uma margem de erro, porque os investimentos eles são variáveis, a margem de erro é de 20%. Logo, 200 mil. Com uma margem de 20%, quanto que é 20% de 200 mil? 40 mil, certo? Logo, 240 mil investidos hoje a 1% vai te render com margem 1% ao mês se você tem independência financeira. Entendeu? Então, para uma pessoa que tem o custo de vida de R$ 2.000, ela precisa de um investimento aí de 240 mil para ela estar, né, com a sua independência financeira. Exato. E isso você vai calcular, você que tem um custo de vida de 10 mil, você que tem um custo de vida de 5 mil. Pô, quanto que eu preciso para dar 5 mil por mês? Legal, 500 mil a 1% dá 5 mil por mês. Mas não se esqueça da margem que a gente tem que trabalhar, né, que é essa margem de 20%, que vai te trazer mais segurança. Porque pode ser que um mês dê um pouco menos. Essa margem de 20% ela traz mais segurança. Quanto que é 20% de 500 mil? 100 mil, certo? Logo, se você tiver 600 mil reais, você tem uma independência financeira se o seu custo de vida é de 5 mil reais por mês. Esse é o cálculo que eu oriento as pessoas, né? Se você aumenta a sua margem, você tem ainda mais segurança, mas dentro dessa perspectiva, você consegue ter aí a sua liberdade, né? Em relação ao tempo, independência financeira. E isso o Davi trouxe aqui no caso de investimentos, né? De aplicações, mas você pode ter um patrimônio como um imóvel, né? Que você citou. Traduzindo, a sua renda mensal, o que te traz uma renda mensal que cobre o seu custo. Exato. Assim finalizou a independência financeira. Que todo mundo tem que ter, viu? Todo mundo tem que ter. E aí você tem também a opção de trabalhar ou não. Claro que você não vai, a maioria das pessoas não vai parar de trabalhar quando atinge a independência financeira. Mas ela vai passar da conquista da independência financeira para a próxima etapa, que é a liberdade financeira. Aí é um novo
alvo que ela vai ter. Davi, quando a pessoa toma essa decisão, ela teve clareza de quanto que eu preciso. Beleza. Eu tenho, por exemplo, um custo de vida de R$2.000. Por exemplo, essa pessoa que a gente colocou de R$2.000. Quais que são as coisas que essa pessoa tem que fazer para ela conseguir atingir esses 240 mil aí para a independência financeira dela? Como se organizar nas finanças? É uma demanda que muita gente tem. Eu falo de 2, eu falo de 5, eu falo de 10, eu estou trazendo 2, porque eu creio que seja um cenário mínimo aí que vai abranger todo mundo, mas você pode fazer o cálculo do seu custo de vida. De 5, de 10, de 20, de 100, mas o que ela precisa? De que forma se organizar para alcançar esse resultado? Top. Gente, a coisa mais comum que se tem são pessoas que trabalham 8, 10 horas por dia e nunca tem dinheiro sobrando no final do mês. Entendeu? Nunca tem dinheiro sobrando. Sabe por quê? Porque quando você pensa em sobra, você não resolve o seu problema. Para você conseguir chegar na sua independência financeira, óbvio, né, Ito, que a gente está falando aqui de maneira geral. O cara ganhou na Mega Sena. É uma exceção. O pai do cara morreu, aí tinha seguro de vida, ficou ali 1 milhão para ele. É uma exceção. A exceção não faz a regra. Sim. Então a gente está falando aqui de uma maneira geral. Se você pensa na sua independência financeira como dinheiro que sobra, você vai me desculpar. Mas muito provavelmente você nunca na sua vida vai saber o que é uma independência financeira. Então, a primeira coisa para se organizar é pensar em prioridades, princípios, tá ok? Receber o seu dinheiro por mês. Vou falar o que eu fazia para te orientar nesse planejamento. Eu trabalhei uma época no município aqui de Contagem, junto à prefeitura, e eu tinha um salário de R$ 3.206,08 e recebia R$ 2.608 aproximadamente, assim, líquido. Tá legal? 2.800, vou arredondar, líquido. Então, o que eu fazia? Eu organizei por princípios, por prioridades. Eu tirava, por exemplo, ali cerca de 40%, eu tinha essa possibilidade, 40% para investimento, tirava 10%, por exemplo, para diversão, tirava um percentual para doação, generosidade. Sou cristão, 10% do meu dízimo, só para você entender como que eu fazia aqui o meu planejamento, tá legal? E família com dignidade, eu tirava o meu percentual também. Então, um exemplo. Eu recebia R$ 2.800 líquido. O que eu fazia? Comecei a fazer com esse valor. Caía o dinheiro na minha conta, gente. Eu na cama, assim que o despertador tocava, pegava meu celular, tirava do modo avião, antes de pagar cartão de crédito, antes de pagar a conta. Obviamente, as contas, no caso, estão dentro da família com dignidade, né? Dignidade. Mas eu quero mostrar para Nós você. vamos abordar cada um aqui para que fique mais fácil para eles. Exato. Então, antes de fazer qualquer coisa, o que eu fazia? Na minha cama, tirava do modo avião, aí dava ali primeiro dia útil, segundo dia útil, terceiro no máximo, já caiu o valor para mim. Na minha cama eu fazia a transferência de R$ 1.200 para a corretora, onde eu invisto, entendeu? Você pode usar qualquer corretora, XP, BTG, Clear, não interessa a corretora, né? Interessa onde você vai investir. E se tem, obviamente, na corretora que você faz. Sim. Então, na minha cama, gente, deitado, eu fazia transferência de R$ 1.200. Depois eu pegava o dia da diversão, enviava para uma conta da Nubank, porque eu não ia deixar o meu dinheiro todo junto, senão vira um escarcéu. Você vai se confundir. Manda para uma outra conta. Davi, eu não quero, não custa nada. Abre uma conta no Banco Inter. Abre uma conta na Nubank, abre no C6 Bank. Uma conta que não vai te gerar custos, né? Exato. De tarifa. E aí, o que eu fazia? Quando eu ia sair, Ítalo, eu levava qual cartão? O cartão da diversão. Ou deixa os dois na carteira, mas você só sabe que pode usar somente aquele da diversão. Beleza. Família com dignidade. Eu morava com meus pais na época. Eu mandava o dinheiro para quem? Já para a conta do meu pai. Entendeu? Para ajudar dentro de casa. Então, meu dízimo já enviava para a conta da igreja. Quando você organiza a sua vida por princípios, por prioridade, aquilo que vem primeiro, você está mandando uma mensagem para você mesmo e para toda a sua organização familiar, para todo o seu ecossistema. O que é importante? Para onde você está indo, entendeu? Porque senão, meu irmão, se eu pago as contas primeiro, o que eu estou dizendo que é mais importante? A dívida. E se eu foco na dívida, você é o quê? Um eterno pagador de dívida.
Isso foi sensacional na mentoria que eu tive com o Davi. Aprendi sobre essa questão e comecei a mudar os hábitos nessa questão de já priorizar o pagamento de dívidas, né? Porque que é normal, gente, né? É normal das pessoas, Davi, já querer quando cai Pagar a o dívida pagamento, primeiro. pagar a dívida que eles pensam, né? Você vai se identificar. Não, eu tenho que Você estar me permite honrado. interromper? Gente, tem que pagar todas as dívidas. 100% das dívidas tem que ser paga. Meu Deus do céu, ninguém está falando aqui não paga a dívida, não. O que a gente está dizendo é o seguinte: antes de pagar a dívida, se pague primeiro. Sim. Antes de pagar a dívida, pague você mesmo primeiro. Aonde direcionando seu recurso com a sua visão. Eu, por exemplo, como cristão também, tenho o hábito do quê? Caiu na minha conta, a minha primeira transferência é a do dízimo, com um princípio. Certo. Eu tenho o hábito de fazer isso. Do primeiro também. Mas você pode já fazer essas transferências, né? Para a caixinha dos princípios. Que são 5 princípios, o Davi vai falar cada um e como que funciona cada um. Né, Davi? Perfeito. Ó, esses princípios são universais. O quinto é para quem é cristão. Quais são os 4 princípios universais? Família com dignidade, diversão, doação, entendeu? Onde doação é doação e generosidade, e aqui investir para o futuro. Isso não é em ordem de importância. Ah, então quer dizer que a diversão é mais importante que investir no futuro? Não. Só falei aqui numa ordem, né, aleatória, porque não é por ordem de importância, mas são 4 princípios com importância igual, tá legal? Então, o primeiro que a gente falou, família com dignidade. A pergunta é, quanto você precisa para manter sua família dignamente? A primeiro momento, não pensando quanto você precisa para ter tudo do bom e do melhor, porque a gente sacrifica um pouco no início para uma vida muito melhor no futuro. São as suas contas, basicamente contas fixas que a Exato. casa tem, o que você paga para ter uma vida digna. Digna, exatamente. Uma água, uma luz, alimentação, né? Tem muita gente que peca na alimentação, que você citou. Sabe por quê? A pessoa recebe o salário dela, só que o momento dela não é de comer picanha e contra filé todo dia. Só que ela quer fazer o quê? Ela já quer matar o futuro dela hoje. Ela quer sacar o futuro dela no presente. Isso se chama dívida. Isso se chama... Gente, algumas coisas eu vou falar, não. Isso se chama dívida. É quando você quer sacar no presente o seu futuro. Hoje, talvez você pode comer picanha uma vez por semana, uma vez por mês. Eles vão ficar com dúvida desse eu não vou falar não, hein? Você, algumas coisas você tem a liberdade de falar, porque é libertador. Você que está vendo esse vídeo, eu creio que vai ser libertador se você fizer isso aqui, essa implementação. Tem muita gente que acha assim, essas partes de teoria, isso é muito bom na teoria, mas é difícil de praticar. Como é muito difícil de você chegar em certo tipo de resultado. E não adianta eu querer achar que eu vou ficar só comendo fast food e tudo e que vai ser fácil para mim emagrecer. Não, tudo tem o seu preço, tudo tem que ter o seu investimento, né? Tem suas prioridades. Exato. Então, vai ser muito teórico para quem não aplica, porque é princípios. Como que você negligencia a sua casa? Como você negligencia uma diversão com a sua família? Não tem como. Investir para o futuro. Você que já pensa no seu futuro, pensa no futuro dos seus filhos, tem como você negligenciar isso? Então são princípios. E princípios eu aprendi com o Davi, ou se cumpre ou se paga de alguma forma. Então, o princípio aí, no caso da família com dignidade, né? Que traz esse ponto de alimentação e organização também. Não é o luxo, é o que eu preciso para ter dignidade. O luxo vive no futuro. Quando você conseguir sua independência financeira, quando você conseguir sua liberdade financeira, mas faz um favor para você mesmo. Não saca o seu futuro no presente, entendeu? Então você vai sim ter uma vida de luxo, você vai sim ter uma vida, né, espero muito, onde você vai conseguir realizar suas conquistas, seus sonhos. A única coisa que a gente tem que ter é a paciência para que esse tempo certo chegue e a prudência para construir onde a gente quer chegar. Porque o futuro não é um lugar imaginário, o futuro é um lugar onde você vai presenciar. O futuro é tangível. Então,
Família com dignidade. Quanto custa hoje? Se você é solteiro, faz esse cálculo você aí. Se você é casado, senta com a sua esposa e entende junto com ela. Quanto custa a nossa família com dignidade? Sabe por quê? Eu conheço pessoas, tá, que recebem o casal juntos ali um valor X e toda semana na casa deles, um valor baixo, o relacionamento que eles recebem, tem contrafilé, tem picanha. Toda semana. Aí pergunta se sobra dinheiro no final do mês. Não sobra. Não sobra. E aí vai falar no futuro assim, não tem como eu investir. Não dá, Mal tá dando para mim pagar minhas contas, mas ele não faz essa análise. E muita gente, Davi, eu acho muito interessante a gente pegar essa parte que é até de inteligência emocional. Você vai identificar. Muita gente às vezes faz isso porque alguns na infância não teve tantas oportunidades assim e acaba que ela fica pensando, não, me deu vontade, eu vou comer mesmo. E se eu não estiver vivo amanhã? Esse Entendeu? é o problema, quem só pensa no presente. Esse é o problema. Claro que a gente tem que pensar no presente, porque senão a gente nem consegue viver para o futuro. Sim. Só que ao mesmo tempo, se a gente negligencia o futuro, deixa eu te dar uma resposta aqui, tá? Para você levar para a vida. O futuro vai chegar. Sabe qual que é o maior risco que você corre hoje? Não é de morrer. Se você morre hoje, nem sua agenda você vai ter que preocupar. Se você morre hoje, se tem um agiota que falou que vai te pegar, vai fazer isso e aquilo, e você morreu hoje, quem vai ser esse agiota? Ele nunca mais vai te ver na vida. Então, o seu maior risco não é você morrer. O seu maior risco é você estar vivo daqui a 20, 30, 40 anos e não estar preparado para o futuro. Entende? E aí, às vezes, vai ter que depender da ajuda dos filhos para conseguir te sustentar. Vai ter que depender de um INSS, entende? Vai ter que depender de um salário do governo para viver de forma que nem digna é. Aí não é nem viver dignamente. Você entende? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Quanto custa a minha família com dignidade? Segundo ponto, quanto custa a minha diversão? Aí é outra coisa que a gente tem que ter prudência, senão a gente torra tudo na diversão. E eu acho interessante também algo que você traz sobre o Steve Jobs, né, falando sobre diversão, que é um princípio. Tem que ter a parte de diversão, né, Davi? A gente fala assim, igual o Ítalo citou aqui, princípio é prioridade. Princípio, ao mesmo tempo, diz respeito àquilo que é inegociável. Não, isso faz parte dos meus princípios, ou seja, do meu caráter. Então, se princípio é algo que é inegociável, se princípio é algo que você não deixa de cumprir, isso tem uma importância. E se você não cumpre, você paga. Então, princípios, ou você cumpre, ou você paga. Paga a consequência disso. Paga a consequência disso. Aí nós falamos aqui que você paga independente de ser pobre, classe média baixa, classe média normal, classe média alta, rico ou ultra rico. Independente disso, você vai pagar. Você pode ser branco, preto, amarelo, universal, é universal. Entendeu? Homem, mulher, é universal. Essa lei. Aí o exemplo que ele está falando do Steve Jobs, o Steve Jobs era uma pessoa que ele cumpria vários princípios. Só que ele pecava em um, o da diversão. Ele tinha um filho, ele não se divertia com o filho dele, não saía para jogar um basquete, não saía que seja para ir para um cinema, não saía para que seja para jogar um beisebol. E aí, quando ele estava ali no período terminal, né, com o câncer que ele estava ali, ele chamou, vou resumir aqui, tá, o filho dele para conversar, passar as coisas, e o filho dele, em síntese, tá, gente? Falou para ele o seguinte: pai, a última coisa que eu quero é ser igual a você. Ou seja, o que adianta você ganhar o mundo, ter a empresa multibilionária, mas perder o respeito, o carinho, ou a admiração do próprio filho, da própria família, perder a família, perder a esposa? Você entende? Então não tem como. Ou você cumpre, ou você paga. Então, assim, você tem que separar essa parte da diversão, mesmo que seja um percentual menor, porque você vai estar visando a sua independência financeira. Sabe por quê, Ítalo, que a gente tem que cumprir a diversão? Jesus fala assim: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Isso quer dizer, ao mesmo tempo, que se você só foca na chegada e você não desfruta no processo, no meio, você pode chegar no ponto onde você determinou, mas deixando pedaços pelo caminho. Se você olha somente no ponto de chegada, mas não sabe viver com sabedoria o processo, o presente, o meio do caminho, você pode até chegar, mas sua esposa às vezes vai te abandonar, porque você só tem tempo para trabalhar e dinheiro, mas não tem tempo para ela.
para sair, para tomar um açaí, que seja para andar numa praça junto com ela, comer um cachorro quente, que seja. Entende? Às vezes você vai ter tempo só para fazer suas coisas, tocar a empresa. Tem tempo ao funcionário, que tem que chegar e você resolver as coisas. Mas não tem tempo com seu filho, não sai para ir para o cinema, entende? Não sai com seu filho para ir para um parque, para jogar uma bola. Entende? Às vezes coisas que nem usa dinheiro, mas você vai se divertir. Então, nós temos que entender o seguinte, se a gente foca somente o futuro, sem saber viver dignamente o presente, você vai deixar pedaços pelo caminho impreterivelmente. Não existe possibilidades de não deixar. Isso a Bíblia nos mostra, né? Então, você precisa de divertir. Dinheiro para diversão. Pode ser pouco, mas tem que ter dinheiro e tempo. Porque senão você vai deixar o que é mais importante pelo caminho. Você falou aí, a gente, até nessa questão dos princípios do dinheiro, está alinhado ao seu maior bem, que é o tempo também, né? Exato. E você falou uma coisa interessante, cara. Tem muitas pessoas que acham que se priva da diversão só pensando no dinheiro. E às vezes uma diversão pode ser sair em uma pracinha, ali, algo, e depois que você brincou ali na pracinha com seu filho, você saiu e tomou um sorvete com ele. Pronto. Não gastou muito e cumpriu o princípio de estar ali na diversão e um tempo de qualidade com o seu filho. Exato. Então, não negligencie o princípio da diversão. E o princípio da diversão, só trazendo aqui ao mesmo tempo uma advertência em relação a ele, né? Não exagere nele se não é o momento, obviamente, mas o que a gente quer dizer é o seguinte, se você não educa o seu corpo, a sua mente a desfrutar, você se torna um escravo do dinheiro. E o tempo inteiro a Bíblia fala que Deus foi quem prosperou Salomão. Deus permitiu que Salomão fosse o homem mais rico que já existiu. Ao mesmo tempo, a palavra fala que Deus abençoou muito Isaac, filho de Abraão. A Bíblia fala que Deus abençoou grandemente Abraão, abençoou financeiramente, abençoou como saúde, como pai, como tudo. Ou seja, Deus não tem problema com riqueza. Ele é o dono do ouro e da prata. Ao mesmo tempo, ele condena aqueles que têm o coração no dinheiro. Então, quando você vive o princípio da diversão, você está mandando uma comunicação, um contato, você está mandando uma informação para o seu cérebro de que você não é escravo do dinheiro, de que você sabe desfrutar, entende? E ao mesmo tempo que essas pessoas que você tem com você, porque o amor é sacrificial, seu filho, sua esposa, seus pais, seus amigos são importantes, então eles merecem seu tempo. E eles merecem também, obviamente, que você desfrute com eles daquilo que é o fruto do seu trabalho. Sensacional. Cumprindo os princípios, provavelmente é quase que impossível dar errado. Exato. E não vai dar não, tá? Porque Deus é fiel. Aquele que cumpre o princípio, falando aqui de Deus, literalmente, aquele que cumpre o princípio, Deus honra a palavra dele, entendeu? Desfruta de promessas. O problema é que tem gente querendo desfrutar de promessas sem cumprir o princípio. Não vai. É ilusão. Muitas pessoas assim. Meu irmão, nós falamos do princípio da família com dignidade, da diversão. E qual vai ser o terceiro princípio? Princípio da doação e generosidade. Qual que é a diferença de doação e generosidade? Prestem muita atenção nessas duas opções, porque foi algo também que mudou a minha mentalidade com relação aí à questão das finanças. Que bom, que bom. E é importante a gente entender para a gente praticar certo. Por quê? A doação é quando você ajuda alguém que precisa. Um exemplo, está passando uma pessoa na rua, ela está com uma grande dificuldade, um exemplo, você ajuda essa pessoa. Você sabe de alguém que está passando por um problema de saúde muito grave e a pessoa não tem até condição, às vezes, de pagar um tratamento, você ajuda essa pessoa, você está fazendo o quê? Você está sendo doador, certo? Hospital do câncer, doador. Crianças carentes, doador. Quando você abençoa pessoas que não precisam, vamos colocar assim, pessoas que mesmo sejam mais bem-sucedidas do que você está sendo generoso. Entende isso? E a alma generosa prosperará. Então tem muita gente que ela doa para o necessitado, mas quando é para alguém que ela precisa honrar, às vezes um grande empresário maior que ela, que abençoou a jornada dela, que levou ela, conectou ela às pessoas certas, que abriu portas do mercado para ela não sabe honrar essa pessoa. Entende? Então, é você ser generoso,
às vezes, como uma pessoa, um exemplo, tá, que foi significativo na sua vida, e você ser generoso, seja você presenteá-la, seja você levá-la a você como lugar e você custear aquilo. Entende? Então, a importância de você ser doador e generoso, senão você deixa de colher frutos que alguns princípios te permitem colher. E a generosidade te permite colher frutos que a doação não permite. Da mesma forma, a doação te permite colher frutos que a generosidade não permite. Então é generosidade e doação. E aí você trouxe os dois em um princípio só. Seria aí quando a pessoa, vamos supor que ela tirou 10% aí para o princípio da generosidade e a doação. Ela faz a divisão da metade. Aí é com ela. Sabe com quanto eu comecei, gente? Porque o importante é você praticar. Eu não vou mentir aqui, não. Eu comecei com 3%. O que é 3%? É tão pouco que me constrangia. Mas eu comecei. Aí eu fui aumentando. Até que chegou um ponto, meu irmão, que eu era muito generoso. Pra você ter ideia, teve uma vez que eu estava orando e Deus trouxe no meu coração da seguinte forma: transfere 5 mil para tal pessoa, porque foi uma pessoa que me abençoou muito na minha jornada. Só que essa pessoa é muito mais rica do que eu. Muito melhor sucedida, vamos dizer assim, em seus empreendimentos do que eu, né? Comparando fases, né? Sim. Eu peguei, conversei com essa pessoa, falei assim, aqui, você pode me passar seus dados? Quero fazer uma oferta na sua vida. E eu transferi para aquela pessoa ali um exemplo, logo que eu podia ali, 5 mil reais. Entende? E aí, pensa no tanto que me foi aberto de portas depois disso. Uma outra pessoa na minha vida foi com 2 mil reais. E eu comecei a ser tão generoso que Ítalo, de verdade, assim, por mês, contando generosidade e ao mesmo tempo doação, cara, era mais do que muita gente talvez tenha de receita. O que você já, vamos dar um exemplo aqui para trazer, né? Um mês que você, assim, tirou um maior valor para generosidade e doação na sua carreira e em toda essa... Depois da experiência de saber sobre esse princípio, qual foi aí o valor que você... Cara, que eu já fiz assim, próximo a 20 mil reais, entendeu? Pra mim foi um mês significativo ali, né? Somando generosidade e doação. Isso é um poder, gente, de entender o princípio. Começou com 3%. 3%. Depois que foi vendo, e é importante, né? Porque tem muita gente que acha que vai fazer um ato generoso e já quer uma retribuição logo de alguém, né? É cumprir o princípio, só preocupa em cumprir o princípio. Exatamente. Que você cumprindo o princípio, a consequência disso vai vir, né? Isso é natural. Começa a fazer. Coloque a semente. Cuide dela, mas o crescimento é natural. Exato. Né? E olha, tudo que a gente traz aqui está fundamentado na Bíblia. Existe a Constituição Federal, se você é advogado, se você é juiz, ou se você conhece a Constituição Federal, né, a Constituição Brasileira, existe ali, obviamente, direitos e deveres, é a nossa Constituição, correto? Que rege a nossa pátria. Assim como os Estados Unidos tem uma Constituição Federal diferente que rege a pátria norte-americana e assim por diante. Existe, ao mesmo tempo, uma Constituição Universal, que é a Palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, tudo que a gente traz aqui não é por axiologia. Deixa eu te falar uma coisa com toda honestidade. O que eu acho, pega e joga no lixo. Agora, aquilo que está fundamentado na Constituição, isso tem uma importância, isso tem, vamos dizer assim, pesos e medidas totalmente diferentes. É uma lei universal, entende? E o que nós estamos trazendo aqui é fundamentado na Bíblia, entende? Não sei se você é ateu, se você é umbandista, de qualquer outra religião que seja, o que eu quero dizer é, comece a cumprir esses princípios, faça um teste, faça a prova disso, entendeu? É um convite que eu te faço. E tem muitas religiões, né, que pegam a Bíblia como base, né? Exato. E tem muita gente que cumpre os princípios, mesmo não lendo tanto a Bíblia, ele faz de forma natural. Exatamente, verdade. Pode pegar uma pessoa bem-sucedida, mesmo, uma pessoa próspera. Eu não estou falando de pessoa que tenha dinheiro, não. Pessoa próspera. Uma pessoa rica em várias áreas da vida dela. Não tem como a pessoa atingir o padrão de prosperidade e riqueza sem cumprir princípios. Prosperidade não. Riqueza tem que ser. Prosperidade não.
Melhor ainda, é isso mesmo. Uai, é fácil de ver. Olha o tanto de deputados e senadores, olha o tanto de ministros, olha o tanto de pessoas na esfera pública que estão aí multimilionárias extraviando dinheiro público, entende? Agindo de forma corrupta. Estão ricos a custo de dinheiro ilegal, que não é deles, mas são prósperos? Não. Não. Entende? Então é diferente. Riqueza e prosperidade são coisas, né, que, obviamente, a prosperidade inclui riqueza, mas Sim, que não quer dizer a mesma coisa, né? com certeza. E aí, esse princípio da generosidade e doação é essencial e, inclusive, né, é um dos princípios que os grandes bilionários têm, assim, de primordial neles é a doação, né? Exato. E a generosidade. São muito filantrópicos, né? Porque chega um padrão que o cara, tudo que o dinheiro compra, ele tem possibilidade. De adquirir. Eu creio que seja aí em torno de uns 10, 20 milhões de dólares, né? O quê? Para o cara já ter um nível de acesso a qualquer coisa, de compra, né? Poder de compra e etc. para viver na vida. O melhor carro, a melhor casa, né? Nesse sentido, para ter um padrão. Aí chega um momento que esses grandes bilionários pegam esse princípio e levam investindo em pessoas, né? Doação. Muitos, como recentemente a gente teve a perca de um deles também, Nabil Diniz, também, que era um grande filantropo. E o Bill Gates, todos eles são né, ricamente filantrópicos. São pessoas que praticam filantropia de forma muito abundante, entendeu? Que é o princípio da doação e da generosidade. Nós falamos sobre 3 princípios. E o quarto? O quarto é investir para o futuro. Então, esse aqui é o princípio literal da riqueza. Investir para o futuro. Esse é o princípio literal da riqueza. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e eu falei para ele assim, fulano, riqueza não é uma posse. Riqueza não é uma quantidade. Riqueza é um hábito. Riqueza se constrói com hábitos. Entende? Aí eu mostrei para ele da seguinte forma. Eu falei que uma certa pessoa ali perdeu um ente querido, pai. Ela recebeu um seguro de vida e ela comprou 2 investimentos. Isso é um fato real, tá? Ela comprou 2 investimentos. Aí eu perguntei para esse rapaz assim, esse cara é um investidor? Aí ele, tá doido? Ele recebeu mais de R$1 milhão como herança. Comprou 2 investimentos, é o quê? Investidor. Foi com ele assim, negativo. Definitivamente, ele não é um investidor. Ele tem 2 investimentos. Ele investiu no passado. Porque ser investidor é uma ação habitual. Ser investidor é uma cultura. Quer ver um exemplo? Você escova dente todo dia? Sim, você tem a cultura disso. Certo? Você toma banho todo dia? Óbvio, isso é cultural. Da mesma forma, você ser um investidor é cultural. Se você pegou hoje e comprou R$1 milhão em Petrobras, que seja, que todo mundo conhece, ou então comprou um imóvel para te dar aluguel, você tem um investimento, mas você não é investidor. Agora, se você tem o hábito, a cultura de adquirir ativos que te gerem renda, aí você é um investidor. Esse é o caminho para a riqueza, entendeu? São pessoas que têm o hábito de construir ativos que geram renda. E a pessoa tem a oportunidade de ter esse hábito separando no princípio de investir para o futuro. Vem primeiro, entendeu? Começando, por isso que é interessante que é independente, a execução desses princípios é independente do valor que você tem de renda hoje. A gente citou aqui uma questão de 2.000 Você pode fazer o cálculo aí. Você ganha um salário mínimo, R$1.200 que seja. Acho que 1.400. 1.400? Tá legal. Se você ganha 1.400, que você comece com 1.400. Eu não tenho condições hoje, Davi, de fazer com 10%. Não tem problema. Você só precisa iniciar esse hábito. Começa com 5%. Mas começa. Que isso se torne um hábito. Entende? Que se torne um hábito na sua vida. Davi, mas com 5% eu não consigo comprar investimento nenhum. Verdade, talvez não consiga. Mas o que você consegue fazer? Juntar. Correto? Você consegue ir juntando aquele capital até que ele seja um valor substancial para você fazer o quê? Investir. Ou então, você pega aquele 5%
Meu amigo, vai fazer bolo de pote. Você já vai estar investindo. Por quê? Aqueles bolos de pote que você fizer com 5% vai te gerar mais renda. Você gastou R$ 30 para fazer uma receita e vai fazer 60 no final das vendas. Com entendeu? certeza. E você que tiver dificuldade, você pode pegar, tem os bancos hoje, tem até as caixinhas. É verdade. Né? Você pode colocar lá e direciona uma caixinha, investir para o futuro, até o ponto de ter um valor que você consiga comprar títulos, comprar ações, né, Davi? Exatamente. Então você pode, não tem desculpa. Hoje não tem desculpa. Você tem vários recursos aí, mas aplicar, as pessoas dão desculpa para aplicar os princípios. Exato. E aí E aí quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada, né? Então aquela pessoa que sempre tem uma desculpa, fui conversar com uma pessoa esses dias também, aí eu falei, trouxe uma observação para a pessoa, conversando numa boa, Ítalo. Eu cheguei para essa pessoa, conversei, e você me conhece, quem me conhece sabe o meu jeito de conversar. E sentei e abordei com todo o cuidado e carinho do mundo. Gente, mas eu fui com cuidado porque eu já conhecia a pessoa. O que aconteceu? A pessoa ficou chateada, não gostou, entendeu? Aí começou a dar desculpa, começou a falar. Aí eu falei assim, não, eu entendi, tranquilo. Aí o que eu fiz? Fui mudar de assunto. Mudei de assunto, fiz umas perguntas, nada a ver de outro assunto. Ela respondeu, sabe o que ela fez? Voltou pro assunto. E começou. Até que eu virei e falei assim, você vai me desculpar, mas você tá igual uma goteira. Entendeu? Eu já saí desse assunto, ou seja, pessoas que têm dificuldade de assumir, entende? Então, deixa de dar desculpa. Quem é bom em desculpa vai morrer dando desculpa. Para de dar desculpa e começa a cumprir o princípio. Recebeu R$1.000 por mês? Ah, Davi, mas é porque eu comprava, um exemplo, né? Eu comprava a carne moída. Se eu fizer com 5%, eu não vou conseguir comprar a carne moída. Não tem problema não, meu irmão. Cumpre o princípio. Eu com a minha esposa passamos por uma ruptura financeira, tá? E aí, teve quase 2 meses lá em casa que a gente ficou só na base do miojo, meu irmão. Miojo! Aí você não pode deixar de comprar uma carne moída, porque senão, como é que eu vou comer só ovo? Como é que eu vou comer miojo? Aqui, então porque você não quer, isso é bom, desculpa. Entendeu? Morre com a sua desculpa. Eu prefiro morrer realizando aquilo que eu quero, cumprir os princípios. Entendeu? E o grande alvo, desde o início que a gente falou, no início tem que ser a sua independência financeira. O grande alvo que você tem que ter para chegar, porque investir para o futuro, cumprir esses princípios, com qual objetivo? Exato. Qual o objetivo inicial? Atingir sua independência financeira. E sabe o que eu acredito? Eu acredito que Deus nos criou para que a gente vivesse literalmente o que Ele diz, uma vida abundante. Não uma vida sem desafios, não uma vida sem problemas, não uma vida sem gigantes que vai te desafiar. Isso vai acontecer. Às vezes o gigante vai ser um câncer, cara. Às vezes o gigante vai ser uma ruptura financeira por alguém que... Um exemplo, às vezes o gigante vai ser uma causa de justiça injustamente contra você que te levou. Às vezes o gigante vai ser inúmeras situações, traições. A gente não sabe. Só que cada gigante reserva para nós uma recompensa. Entende? E o que eu acredito de fato é que a vida não veio para nos trazer gigantes, mas eles fazem parte. Mas Deus nos criou para que a gente vivesse uma vida plena, para que a gente vivesse uma vida plena de comunhão com Ele, de realizações, de desfrute. Entende? Quantos lugares lindos para desfrutar, quantas cachoeiras maravilhosas para você contemplar as maravilhas de Deus, quantas coisas gostosas que a gente pode comer, que o homem aprendeu a fazer. Então a vida foi feita para que a gente vivesse o quê? Uma vida abundante. E aí alguém vira para mim e fala assim, Davi, isso é muito mesquinho. Quase 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses comendo ovo e miojo, é porque isso é mão de vaca, não é? É porque o que eu quero ofertar para minha esposa no futuro é muito melhor. Então eu não vou sacar o meu presente, eu não vou sacar o meu futuro no presente. Entende? Eu vou sacrificar um pouco no presente para um futuro extraordinário. Sensacional. E o Davi, eu gosto de ouvir muito ele, porque a forma que ele explica é muito clara e ele sempre traz exemplos, igual esse exemplo que ele trouxe dele mesmo. Abrindo aqui, sem vergonha nenhuma. Isso mesmo. Quase 3 meses no ovo hoje. E o importante de você entender essa questão, né, Davi? Porque não faz esse sacrifício quem não entende, não tem clareza de onde quer chegar. Exatamente. Ou seja, quem não sabe onde quer chegar, é o famoso dito da Alice no País das Maravilhas, acredito que você conheça. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, primeiro, por isso que a primeira coisa
a minha primeira resposta foi a sua visão. Onde eu quero chegar? Certo? Qual é o meu objetivo? Onde eu quero estar? Aí sim você vai ter consistência dentro dos seus princípios, né? Você não vai dar desculpa. Não, você sabe, é aqui que eu quero chegar, então estou disposto a pagar o preço. Sensacional. Pessoal, a gente já falou sobre os 4 princípios e você que é cristão, né, que acredita no princípio do dízimo, é algo que é indispensável. Exato. Né? No meu caso, eu tenho que só agradecer a Deus e esse é um princípio que eu não negligencio e oriento você também não negligenciar. Exato. Porque, basicamente, na minha crença, né, na nossa crença, é devolver ao Senhor, né? Sendo grato ainda por isso, né, Davi? Exato. E Deus, ele age de várias maneiras. Se é princípio, tem que se cumprir. Eu conheço pessoas, vou dar um exemplo, tá? Antes de falar dos exemplos, tem pessoas ao mesmo tempo que acham que só porque vai dar dízimo vai ficar rico. Não, nada a ver, entendeu? E tem pessoas ao mesmo tempo que acham que só... Calma aí. Então, só dar dízimo não enriquece ninguém. Não, a gente conhece, né? Eu nasci dentro da igreja. Quantas pessoas a gente conhece que passa dificuldade financeira, dá o dízimo, são fiéis no dízimo, mas estão sempre passando dificuldade financeira? Quantas pessoas? Entende? Na realidade, quando você devolve a Deus o que é dele, você está cumprindo um princípio e, independente do que você pensa, o que é dele, você devolve. Para que seu coração não esteja ali no dinheiro. Segunda coisa, quando você cumpre o princípio, ao mesmo tempo você está protegendo aquilo que é seu. Deus afasta o devorador, ele não tem mais poder sobre os seus recursos. Agora, se o devorador não tem poder sobre o seu recurso, mas você tem, e você usa o seu dinheiro mal, o que vai acontecer com você? Dificuldade financeira. Aí não adianta julgar a culpa no devorador não, meu irmão, porque ele está protegido. Você tem que proteger o dinheiro agora de você. Entende? O problema você que é o problema do seu dinheiro. Entendeu? E eu conheço pessoas ao mesmo tempo que nunca deram dízimo e foram muito bem-sucedidas e são cristãs, bem-sucedidas financeiramente, tá? E aí essa pessoa começou a cumprir o dízimo, começou a cumprir o princípio. E ele começou ainda a prosperar mais. Essa pessoa virou para mim e falou desse jeito: Davi, então é isso? É isso? Eu estou dando e agora eu estou prosperando mais? Ou seja, Deus age com um de cada forma. Não é só porque eu comecei a cumprir e eu ainda prosperei mais, mas eu já cumpria outros princípios também. Ou vocês conseguem entender, gente? Agora, independente, é princípio, é inegociável e você cumpre. E quem cumpre, desfruta o quê? De promessas. Quem cumpre, desfruta de bênçãos. Então, essa é a instrução. Se você não cumpre, você paga. Você desprotege aquilo que é seu, entende? E só um detalhe, né? Em relação à questão dos dízimos, a fundamentação ela também é mais profunda, né? Quando você começa a ler à luz da Bíblia, você vai ver em relação ao que diz no Novo Testamento, no Velho Testamento, quando fala do sacerdócio de Melquisedeque, Abraão ofereceu, depois fala para ele, enfim. Então, existe uma sustentação da Bíblia te ensinando a respeito disso. Busque sabedoria e conhecimento e você vai ter fundamentação da aplicação da sua fé. Porque a Bíblia fala que para a gente adorar, né, para a gente servir, para a gente honrar a Deus com todo o nosso entendimento, não só com a nossa força. Então você tem que ter entendimento, né, buscar sabedoria e conhecimento. Sensacional. Você que ficou aqui até o final desse vídeo, aprendeu sobre os 5 princípios do dinheiro, como que eu faço para atingir a independência financeira, o que é a independência financeira, e eu creio que você, a partir de hoje, executando todos os ensinamentos que você teve através desse vídeo, cumprindo, fazendo o cálculo básico da sua independência financeira, fazendo o cumprimento dos princípios, você vai ter uma vida bem-sucedida aí nas finanças. Deixe nos comentários aqui também o que você achou de interessante, né, no conteúdo que foi compartilhado. Se inscreva no canal, já aproveita os outros conteúdos que tem aqui também no canal sobre o mercado financeiro, mercado imobiliário, mercado de consórcios e ativa o sininho de notificações para que você seja alertado
quando tiver um vídeo novo no canal. Isso Davi, aí. muito obrigado, viu, Ô, por meu irmão, compartilhar Uma honra. essa bênção que eu creio que vai ser libertador para a sua vida, para a sua família e para a sua casa. E para vocês, um grande abraço. Um abraço, até logo.